O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma. Muito bom dia. Nada melhor do que nos acordarmos agora pela manhã e termos a certeza que nós temos um supremo pastor, que Ele cuida das nossas necessidades. Enquanto nós estávamos dormindo, Ele estava atento para as nossas necessidades. E agora pela manhã nós precisamos acordar, nos voltarmos para Ele, louvar o nome dEle, reconhecer a bondade do Senhor e viver na presença do Senhor, não apenas hoje, mas todos os dias na nossa vida. É a razão pela qual, quando nos acordamos, os nossos pensamentos se voltam para Ele, nós abrimos a Sua Palavra, nós estudamos a Sua Palavra e deixamos que a Sua Palavra norteie, guie, transforme a nossa existência. Todos os dias desse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 27, o versículo 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Querido amigo, todos nós desejamos na vida viver uma vida em paz, tranquila, feliz. Mas infeliz é aquele que tenta construir essa vida longe do Senhor. Feliz é aquele que busca cada dia colocar-se nos braços do Senhor e seguir as suas orientações. Porque as orientações, os ensinamentos do Senhor, de fato, Ele nos traz paz, alegria, satisfação, regozijo, felicidade plena. Embora nós vivamos nesse mundo dentro do grande conflito, a luta que iniciou lá na eternidade entre Deus e Satanás, mas aqueles que buscam estar ao lado do Senhor são amparados por Ele, são protegidos por Ele. Se nesse mundo nós passarmos por lutas e dificuldades, essas lutas servirão. Sempre tem um objetivo, um propósito deixado por Deus para nos levar a estar mais perto dEle, a amá-lo cada vez mais, seguir os seus ensinamentos. Dentro de uma guerra é impossível os inocentes não sofrerem. Dentro de uma guerra, não apenas aqueles que são culpados morrem, mas os inocentes também acabam pagando um alto preço e nós vivemos numa guerra dentro do grande conflito. É a razão porque algumas pessoas inocentes sofrem, é a razão porque algumas crianças padecem, mas jamais devemos nos esquecer, o nosso Deus nos faz promessa de paz, o nosso Deus nos faz promessa de segurança. Ele nos faz promessa de vida eterna. Aqueles que amam a Deus com todas as suas forças irão usufruir, receber essas bênçãos de Deus nas suas vidas. Logo no versículo 1 do capítulo 27 do livro de Isaías, nós nos deparamos com Isaías falando a respeito da serpente, a serpente sinuosa, o dragão que está no mar. Nós entendemos claramente quem é esse ser quando nós abrimos a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 12, o versículo 9. A antiga serpente, Satanás, o diabo foi expulso do céu, lançado para essa terra. Todo o mal que acontece nesse mundo, ele é responsável, é ele o causador de todo o sofrimento. O nosso Deus nos promete um dia vir a essa terra, eliminar, destruir. Na cruz do Calvário, ele já venceu a Satanás. Na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça dessa serpente, mas é necessário um dia vir a essa terra, colocar um ponto final na história da vida dele, eliminá-lo para sempre, para que os filhos de Deus nunca mais voltem a passar por sofrimento, dor, angústia ou a morte. O capítulo 27 nós precisamos entender como sendo uma profecia que se dará no futuro, nos últimos capítulos da história do planeta Terra. O profeta Isaías estava tendo uma visão a respeito dos últimos momentos do povo de Deus nessa terra, do remanescente nesse mundo. Eram palavras de esperança para o povo do Senhor. O remanescente que estiver nessa terra precisa entender, eles não conseguirão vencer o adversário com as suas forças, mas será o próprio Miguel que virá a essa terra, eliminar Satanás, matar a antiga serpente, destruir para sempre, para que o remanescente de Deus tenha a alegria de estar salvo eternamente. Somente quando a serpente for destruída eternamente é que o remanescente de Deus, os filhos do Senhor, encontrarão paz, alegria, satisfação e a verdadeira felicidade. Enquanto a antiga serpente, o dragão que está no mar, não for destruído, nós ainda corremos o risco de passarmos por sofrimento, lutas e dificuldades. Isaías capítulo 27, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: não há indignação em mim,
Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Nesse versículo, o Senhor estava falando a Isaías que ele tinha uma vinheira. Ele queria cuidar dessa vinheira, ele queria proteger essa vinheira, ele queria que essa vinheira cada vez mais se tornasse mais viçosa, produzisse muitos frutos. Seria ele mesmo que seria o seu agricultor, seria ele mesmo que cultivaria essa vinheira, seria ele mesmo que protegeria de todos os danos, de todo o mal, de toda praga. Seria ele mesmo que estaria ao lado dessa vinheira para que ela pudesse crescer, florescer e alcançar o mundo inteiro. É o próprio Deus, como sendo o agricultor dessa vinheira, que seria responsável para podar todos os espinhos, os abrolhos e tudo aquilo que poderia fazer mal a essa vinheira. Todo aquele que tentasse se aproximar dessa vinheira para desvirtuar, tirar do caminho que conduziria à salvação, à paz, à felicidade e à vida plena, seria o próprio Deus responsável para tirar esse povo do meio do caminho do povo do Senhor. O desejo de Deus é que essa vinheira pudesse estar em paz com seu Deus, vivesse para Ele, se esquecesse desse mundo, se esquecesse dos prazeres terrenos, das amizades mundanas e se voltasse para Deus por inteiro. Uma entrega diária, uma entrega plena. Através dessa entrega, Deus teria um povo que seria testemunha nessa terra, levaria o seu nome, seu representante nesse mundo. Todas as outras nações um dia iriam saber do amor de Deus, conhecer o Deus de Abraão, através das bênçãos recebidas desse Deus. Mas essa vinha se rebelou contra o Senhor, essa vinha deu as costas para Deus, esse povo rejeitou o convite de Deus e escolheu viver os seus próprios caminhos. Consequentemente, eles agora estavam passando por lutas, dificuldades e sofrimento. Mas Deus faz promessa de restauração. É Ele mesmo que fala. Um dia Ele colocará um ponto final na história do pecado, de todo o sofrimento, de todos os inimigos. E essa vinha, esse povo exclusivamente viverá eternamente para Ele. É o próprio Isaías que afirma para o seu povo: Deus não permitirá que nenhuma cidade, que nenhum ídolo pagão fique em pé. Será Ele mesmo responsável para destruir todos os ídolos. Todo ídolo feito por mãos humanas será destruído, porque Ele não espera concorrência, Ele quer ser exclusivo. Ele não permite que um adorador esteja adorando a Ele, mas a sua adoração seja dividida. O Deus que nós servimos, Ele espera que os seus filhos lhe adorem com todas as suas forças, com todo o seu coração. Quando nós passamos a estudar a respeito do nosso Deus, nós conseguimos compreender que o Deus que nós servimos, que é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é um Deus que busca aliança com os seus filhos. Ele busca amar o seu povo, Ele quer estar perto. Nenhum outro Deus que nós encontramos nesse mundo busca estar tão próximo, tão íntimo como os seus filhos, como o Deus que nós servimos. Ele deixou a eternidade e colocou os seus pés nesse mundo. É Ele mesmo que fala para Moisés: me faça um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. É Ele que está fazendo promessas de um dia voltar aqui a essa terra para resgatar os seus filhos, levar os seus filhos para viver com Ele eternamente. Esse Deus não se satisfaz vivendo longe dos seus filhos. O maior desejo desse Deus é ter os seus filhos ao seu lado, bem pertinho do seu coração. Somente ao lado dele ele sabe que esses filhos estarão seguros. Enquanto estiverem longe do Senhor, desse Deus, ele sabe que eles estão vulneráveis e correm o risco de se perderem pelo meio do caminho. Mas o Senhor nos faz promessa de um dia voltar a esse mundo, levar os seus filhos, para que nós vivamos ao seu lado, na cidade da Nova Jerusalém, seguros para todos sempre. João, autor do livro do Apocalipse, vendo o futuro, vendo o que de fato Deus iria fazer com essa terra, é Ele mesmo que fala que em cima do mar de vidro ele viu uma grande multidão, pessoas de todas as nações, de toda a face da terra, brasileiros, americanos, japoneses, chineses, de todas as etnias. Todas as pessoas que creram em Jesus Cristo terão direito da vida eterna. Todo aquele que se colocou nas mãos do Senhor receberá a salvação.
Esse Deus não faz acepção de pessoas, mas hoje Deus coloca em nossas mãos o direito de nós escolhermos, o direito de decidirmos estarmos ao seu lado. Hoje é o dia da nossa salvação. Esse é o momento de nós nos colocarmos nas mãos do Senhor. Aquele que escolhe viver exclusivamente para Deus, este recebe a salvação. Aquele que está nessa terra e ainda está com o coração dividido, corre o risco de, quando ele voltar a esse mundo, não estar pronto e perder a eternidade. A paz que tanto almejou, a felicidade que tanto buscou, não conseguirá encontrar se ele ainda não tomou a sua decisão. Mas esse é o momento de fazermos as nossas escolhas. Esse é o momento de nos colocarmos nos braços do Senhor. Nós não sabemos nem o dia nem a hora de Cristo voltar a essa terra, mas quando nós estudamos a sua palavra, nós vemos claramente que os sinais e indicadores de Cristo voltar a esse mundo praticamente se cumpriram todos. O que de fato falta acontecer é a pregação do Evangelho no mundo inteiro, mas isso Deus pode fazer da noite para o dia. Da mesma forma como nós estávamos vivendo e de repente a pandemia fez com que tudo se fechasse, creia, Deus pode fazer com que o seu Evangelho, que todas as pessoas que estejam nesse mundo tenham conhecimento que Deus é Deus, que Ele é Salvador, que Ele está voltando a essa terra e que os seus filhos precisam se render exclusivamente a Ele. Hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o dia de nos colocarmos nos braços do Senhor. Hoje é o dia de permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, mantenha o nosso nome escrito no livro da vida. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.